8 horas 13 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, também no Face, YouTube e Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Você pode acompanhar também toda essa programação aí agora pelo aplicativo exclusivo da Folha para Android e iOS. Onde você estiver, você tem aí a companhia da Folha FM. E é claro, agradecemos o seu carinho, a sua companhia também, a sua audiência, você que nos segue aí pelas redes sociais ou pela rádio, né? Um bom dia especial. Campos que amanhece com 22 graus, previsão de 28 de máxima e 18 de mínima. Há possibilidade até de pancadas de chuva leve no decorrer do período, principalmente no finzinho do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Plínio Bacelar Vacina e também com o apoio de Green Energia Solar. E o programa de hoje falando sobre os fatos políticos, falando sobre a política brasileira, analisando a partir de agora os números, os detalhes de cada pesquisa, que aliás em protuberância este ano, não sei se em outros anos, não me recordo, com tanta... E uma pesquisa dessa não é barata não, até o Ciro Gomes é que falava com a gente aqui, gente, uma pesquisa dessa aí é 1 milhão, não sei se chega a 1 milhão, mas que é bem cara, seguramente, depende da metodologia, se for por telefone é mais barato, se for presencial se for, né, presencial é diferente. E com a gente aqui para fazer todas essas análises, o nosso convidado, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, ex-editor, chefe do jornal Folha da Manhã, advogado e servidor público federal. O Arnaldo, por gentileza, vou pedir a você para abrir esse bloco aí. Vamos lá, Ricardo, Datafolha nova, né, como você mesmo colocou aqui, às vezes os números absolutos, eles vendem manchete, né, deu 47% para Lula, contra Bolsonaro com, deixa eu pegar, 32%, essa Datafolha, a mais recente divulgada ontem. Vale destacar que essa foi, Nogueira falou, nós temos pesquisa aí toda semana, em várias pesquisas, vários institutos que ninguém nem conhecia e que agora tem pesquisa toda semana. Mas essa foi a maior pesquisa de todos, quase 6 mil eleitores foram ouvidos. Então é a maior pesquisa dessa eleição, pegar aqui o número exato, 5.744 pessoas, né? Então assim, já é uma pesquisa mais robusta, encomendada pelo TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. Então nós temos aí esse número de 47 a 32, e os recortes mostram algumas coisas. Nós falamos aqui várias vezes, Ricardo, que esse Auxílio Brasil aí que foi liberado através dessa PEC, que, como Nogueira pontuou aí, como uma compra de voto institucionalizado, mas que foi aprovado com votos de todos os partidos, exceto do Novo, vai refletir na campanha em algum momento. Essa pesquisa já pega esse pagamento da primeira parcela, mas ela mostra o seguinte, na faixa salarial de um salário mínimo, de até 2 salários mínimos, que são os beneficiários desse programa de assistência social, você não teve uma oscilação muito grande entre Lula e Bolsonaro. Mostra ali muito parecido ainda com uma pesquisa anterior. Essa oscilação vai acontecer no público seguinte, o que tem a faixa salarial de 2 a 5 salários mínimos, encurta a diferença de Lula para Bolsonaro. Você acha que daqui para frente as próximas pesquisas devem refletir algum movimento ainda impulsionado por essa questão do Auxílio Brasil, ou há uma estabilidade desses números, sobretudo em relação ao candidato Lula, que as pesquisas mostram que Bolsonaro cresce, mas que Lula continua estável? Assim, a primeira coisa a se destacar é que essa pesquisa do Datafolha divulgada ontem foi, podemos dizer, praticamente a última pesquisa antes da eleição na rua. A eleição na rua começou dia 16. Entendeu? Então, não causou impacto ainda a exposição de todos os candidatos da mesma maneira, né? Porque até agora você só tinha os 2 candidatos polarizados com destaque.
A partir de agora, todos eles vão ser sabatinados, vão participar de debates. No dia 26 começa o horário eleitoral na televisão, e já é possível fazer a campanha pelas redes sociais. Então, os candidatos vão estar expostos mais ou menos da mesma maneira. Então, esses números, eles revelam ainda a pré-campanha, né? A gente nunca pode esquecer, para não perder a lembrança, que a última eleição para o governo do Estado, ela teve uma reviravolta nos últimos 10, 15 dias. Na última semana. Na última semana que o Witzel, que não tinha a menor chance, estava lá embaixo, passou todo mundo e foi para o segundo turno e ganhou a eleição no segundo turno. Então, esses números têm que ver com muita cautela. E quando eu vejo os números de pesquisa, os números absolutos, a primeira coisa que eu vejo é espontânea ou é estimulada. Então, os números de ontem, na espontânea, que eu prefiro trabalhar com a espontânea, é que está na memória do candidato, do eleitor. É o voto mais consolidado. Mais consolidado, né? E nas últimas eleições, nessa época referente, você não tinha tanto eleitor com um voto consolidado quanto tem nessa eleição. Na espontânea, por exemplo, o candidato do PT, Lula, tem 40%. O Bolsonaro tem 28%. Mas os que não sabem são 22%. Mas já caiu bastante, né? Sim. Se a gente pegar de uma pesquisa para outra, isso reduz Mas na bastante. estimulada. E o segundo passo que eu vejo primeiro a estimulada, vejo a espontânea e vou para ver a rejeição. Que a rejeição, eu não voto nesse cara de maneira nenhuma. Então você compara a rejeição com a declaração de voto. A rejeição de Bolsonaro é 51%, contra 37% de Lula. Então 51% dos eleitores dizem hoje, antes da eleição começar, antes dos candidatos serem expostos às sabatinas, aos debates, ao programa eleitoral, dizem que não votam no atual presidente. Né? Aí você perguntou sobre esse pacote de bondade, que eu chamo de Operação Checão. Aqui teve check-in, lá é Operação Checão. Você pega 6 meses antes da eleição, mas tinha tanta fome, mas já tinha fome, já tinha a pandemia. Você desprezou a pandemia, mas contando 6 meses para a eleição, você cria R$600 de Auxílio Brasil, R$1.000 para auxílio taxista, R$1.000 para auxílio caminhoneiro e abaixo... 2.000 para o caminhoneiro? Então, 2.000 para o caminhoneiro? Taxista, não é 1.000, não? 2 de 1.000. Não, 6 de 1.000. São 6 meses. Até dezembro. É 1.000 por mês até dezembro. Então, você praticamente está comprando o eleitor. E, além disso, você consegue, depois de muito tempo, um mecanismo lá de não subir tanto a gasolina, aproveitando o mercado internacional, que a gasolina está atrelada do mercado internacional, que está em baixa também. Então, eu acho que esse crescimento de 3% de Bolsonaro, ainda, repetindo, na pré-campanha, reflete, eu acho, mais a gasolina do que o Auxílio Brasil. Porque o eleitor de Lula, principalmente, é até 2 salários mínimos, negro, Nordeste e com instrução até segundo grau completo, se não me engano. Né? Quanto mais rico, branco e Sudeste, Centro-Oeste principalmente, Sul é mais para o Bolsonaro. Então, essa estabilidade, então, o que essa pesquisa primeiro mostra? Mostra uma estabilidade do candidato do PT e esse crescimento do candidato, do atual presidente, que é candidato à reeleição. Quer dizer, vamos ver agora com a exposição dos candidatos. Não sei se todos vão ao debate. O primeiro debate está marcado para o dia 28 de agosto na Band. Né? O candidato do PT, Lula, já confirmou a presença. O Bolsonaro não confirmou ainda. Né? Naquelas sabatinas da Globo, que começa segunda-feira. Segunda agora, dia 28, com o Bolsonaro. Ele queria que fosse feita no Palácio. A Globo não abriu mão, ele vai ao estúdio. É 28 ou 28? Não, 22. 22 Bolsonaro, 24 Ciro, 25 Lula, 26 Simone Tebet.
que é a maior vitrine que os candidatos vão ter. O Jornal Nacional tem não sei quanto por cento da audiência do Brasil, né? E vai ser fundamental ali a apresentação dos candidatos naquele momento. É uma vitrine tanto. Né? Uma vitrine tanto. E justamente há 2 dias depois que começa o programa eleitoral. Ou não. Ou não, né? Você pode ir bem ou mal, né? Porque os entrevistadores são, pela experiência das eleições anteriores, eu acho que são até um pouco... Será que não vão recuar um pouquinho, não? Aquela maneira Não incisiva sei. do Bonner. O Bonner foi muito incisivo na última eleição. Eu acho que excessivamente incisivo. Acho que o jornalista pode perguntar sem ser inquiridor no sentido de inquisição. Eu tenho a verdade e você tem que me explicar. Não é assim, você tem como perguntar. Tem jeitos e jeitos de fazer as perguntas até incisivas. Mas tem que ter um certo jogo de cintura, né? A impressão que você vai lá prestar contas ao Jornal Nacional. Você vai lá... Mas não é assim que deve funcionar a imprensa, na minha opinião. Então, aqui, como você mesmo colocou, Ricardo, os recortes da pesquisa mostram muito mais, né? E a pesquisa mostra que Lula vai melhor, como você pontuou, entre os mais pobres, os que se declaram pretos e os que vivem na região Nordeste. Entre os eleitores com renda de até 2 salários mínimos, Lula bate 55%. Quem recebe, eu moro com alguém que recebe Auxílio Brasil, 56%. Acho que esse é o grande ponto onde pode ser definida essa eleição lá na frente. Sobretudo se chegar ao segundo turno. Quem recebe Auxílio Brasil já recebeu uma parcela, pegou pouco ainda porque começou a pagar semana passada, né? As próximas rodadas já vão pegar recebendo a segunda parcela. Será que esse voto vira ou esse voto já é consolidado a ponto de não virar mais? Depende de como os candidatos vão se apresentar em relação a isso, né? Se o atual presidente vai conseguir carrear para ele essa benesse, ou se o candidato do PT vai dizer, não, ele está apenas seguindo o Bolsa Família que eu criei lá. Está seguindo apenas isso, né? Então vamos ver. Posso falar uma coisa que eu vi na rua ontem e depois eu ouvi, vi na Globo News, que eles montaram lá na Globo News já também uma central das eleições, já para analisar esses números. Porque os números, como você disse, Ricardo, o bruto lá é 47 contra 32. Mas o que está por trás do 47 contra 32? Quem é que está crescendo aí? Quem é que está perdendo? Quem é que pode desintegrar? Quem é que tem maior rejeição? Uma série de situações aí para você votar. Até chegar a sua decisão do voto e entender os números. Você quer saber de um detalhe? Eu passei pela Caixa Econômica ali da Formosa, ali perto do Mercado Municipal, eu vou ali, então, o que eu vi, porque o tal da memória afetiva, ela é na vida da gente para tudo, também para eleição, que você falou aí agora, ele só está seguindo o que que o Lula criou, pode ser. Você quer saber com que cartão o pessoal está recebendo? A maioria é o cartãozinho do Bolsa Família. Você vai lá sacar... Tem memória afetiva. Olha aí. Olha o subliminar aí. Você está com um cartãozinho do Bolsa Família, mas quem está pagando é o governo do Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que mudou de nome. Mas para mim, né, eu estou com o meu cartãozinho ali do Bolsa Família, vamos supor que eu tenha, fica aquela coisa assim, isso aqui desde a época do Lula, foi o Lula. Mas você acha que mesmo assim isso pode também... Essa coisa descoordenada dele... Mas é lamentável que um país com tantos problemas até seculares, a gente fica numa eleição em 2022, do século XX, um quinto do século XXI, ainda discutindo essas coisas com tantos problemas que o país tem. Discutindo quem é o pai da esmola, né? Um país com mais de 10 milhões de desempregados, 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e a gente está discutindo quem é que vai ganhar a eleição porque deu mais, deu menos, quem que é o pai desse... É lamentável, é lamentável. E o que mais me preocupa é que em 2026, eu me preocupo com 2026 já. Eu não estou preocupado com 2022.
Esses dois já está liquidado ou vai se resolver daqui para frente. Mas 2026 não tem liderança política. Nós não temos mais liderança. Não surge, não. Vai surgir liderança nesses 4 anos? Em qualquer dos polos? Vai surgir um terceiro polo? Aí você fala da terceira via. E a terceira via? A terceira via é uma abstração. Né? Nunca houve, mas por quê? É por causa da polarização? Não, é por falta de escola política para se nascer novos líderes. Aí você pega a pesquisa, né, nesses detalhes, você vai lá nos escaninhos da pesquisa, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não vi ainda na Folha de São Paulo, não consegui ver. O último que eu vi foi no BTG, naquela parte que fala da possibilidade de você mudar de voto. Uhum. Me surpreendeu. Os eleitores, na BTG, deve ter umas 2 semanas, os eleitores de Lula, 15% admite mudar de voto. Bolsonaro dá 13% a 15% também. 60% dos eleitores de Ciro Gomes admitem mudar de voto. Quer dizer, os eleitores de Ciro Gomes, os 7% ou 8% que ele tem ali, podem decidir a eleição no primeiro turno, com o voto útil. Né? Quando esses eleitores entenderem, não, peraí, e o Ciro está tendo um papel, eu tenho o maior respeito para o Ciro Gomes, inclusive o candidato mais preparado no discurso, para mim, é o Ciro também. É o Ciro Concordo. Gomes. Ele foi no Roda Viva na segunda-feira, exemplar. Como pessoa, realmente é muito arrogante, é coronel, mas o discurso dele como candidato, o compromisso dele, eu acho muito bom. Eu só acho que aquela arrogância de bater muito do candidato do PT, que é do campo dele, né, do campo da esquerda, do campo mais democrático, fecha a porta completamente para um segundo turno. Ele vai ficar sozinho, quer dizer, o eleitor dele vai entender que, não, ou no segundo turno ou no próprio primeiro turno, vai fazer o voto útil e a maioria deve ir para o candidato do PT. Ciro corre o risco de sair dessa eleição menor do que realmente é? Com certeza, com certeza. A não ser que haja nesses 44 dias que faltam para a eleição, aconteça alguma coisa surpreendente, né? Chamados pontos fora da curva. Na eleição de 2018 aconteceu isso com a morte de um candidato. Deus livre e guarde todos os candidatos, né? Foi 2014 ou 2018? 14 que morreu. 18 pontos fora da curva foi também um atentado, que foi a facada contra o Bolsonaro. Exatamente. Ninguém está livre de acontecer um outro ponto fora da curva desse, né? Se não for isso, estamos praticamente definidos entre os dois candidatos. Se vai ter segundo turno, se vai ter primeiro turno. Agora, o que preocupa, além disso, é essa democracia está em risco com as insistentes insinuações do presidente Bolsonaro de não aceitar o resultado, de atacar o sistema eleitoral. Agora os empresários, que vazou ontem uma informação dos empresários pregando um golpe em caso o Lula seja eleito. Isso não só prejudica o processo, né? Essa insegurança, né? Nós não somos um país de república de bananas, é um país que conseguiu. Tem 30 anos de democracia com eleições regulares, feitas no tempo certo, não é como antes da ditadura, o partido do governo tem chance de perder, então você prorroga o mandato. Você não pegou isso. Mas tinha isso, prorrogava o mandato do prefeito para 6 anos, não, agora diminui, tem um mandato tampão de 2 anos, dependendo do sabor do partido que estava no governo, que era a Arena, que é o Centrão hoje, que se dividiu, né? Esse pessoal que está aí desde Cabral, eu acho. De Cabral não, Pedro Alves Cabral, não é do Sérgio, não. Está desde do Cabral. Vou trazer uma outra pesquisa aqui, que a Luiz tem acompanhado muito mais do que eu esse ano, Ricardo. Nós estamos conversando aqui com o Ricardo André Vasconcelos, ao conselho de Fernanda ontem, né? Porque, e é verdade, Fernanda Correia, assessora da Pruma, ela fala, às vezes a pessoa pega o programa no meio, não conhece a voz, não sabe quem está falando. Exatamente, né? Estamos aqui conversando com o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, advogado, e estamos analisando os números das pesquisas, e o Aloysio tem acompanhado o Ricardo muito mais do que eu nesse ano. Já fizemos pesquisa, eu já fui buscar pesquisa na casa de Ricardo André meia-noite para sair na edição secreta de domingo, pegar na madrugada de sexta para sábado para sair no domingo
no jornal e eu escrevendo a pesquisa, Ricardo analisando em artigo, enfim. E o Aloysio estava acompanhando da Genial Quaest, fizeram recortes, Minas e São Paulo. Os dois maiores colégios eleitorais do país. Nesses dois maiores colégios eleitorais, na semana passada, a Genial Quaest captou que o eleitor que estava na expectativa de receber o Auxílio Brasil estava migrando o voto. Estava virando o voto, virando de Lula para Bolsonaro. Na semana seguinte, nessa semana que a gente está, a Genial Quaest divulgou uma nacional em que isso não aconteceu. Houve uma estabilidade. Os dois cresceram um ponto, tanto Lula como Bolsonaro. Não parece estranho de explicar? Número já é difícil pra gente, mas não parece estranho de explicar isso dentro desse contexto? Como que os dois maiores colégios teve uma intenção de virar voto e quando você faz no cenário nacional isso não aparece? Isso é detalhe de pesquisa realmente que só vai ser aprofundado agora com a exposição dos candidatos, né? Mas você falou São Paulo é a vedete dessa eleição, né? Você conseguiu o maior estado da federação, que está há 28, 29 anos nas mãos do PSDB, com a possibilidade real de ter um governo petista pela primeira vez no governo do estado, né? Inclusive, há uma possibilidade, pela pesquisa do Datafolha de ontem, de uma vitória no primeiro turno, né? O candidato do Bolsonaro acho que 11 ou 12% dos votos, contra 32, 33 ou mais um pouco. Eu não anotei aqui de São Paulo. Do Fernando Haddad, que foi o candidato do PT à eleição presidencial em 2018 e teve um desempenho bom, inclusive, né? Lula conseguiu transferir, mesmo preso da prisão, conseguiu transferir votos e levar o Haddad para o segundo turno. E é um quadro de respeito na política nacional. Talvez ele seja o quadro mais provável para eventual sucessão de 2016, se não surgir ninguém mais preparado, né? Eu espero que surjam mais e mais nos outros partidos. Que você pega os 12 candidatos a presidente, ou tem novidade ou tem nulidade ali. Não tem. Ou é novidade ou é nulidade. Não é ter novidade ou nulidade. São os mesmos. Né? São nomes que não renovam, né? Realmente você tem esse... Há quantos anos Lula está na disputa? Lula é o centro da esquerda, é o centro das intenções da esquerda. Isso também é um caso de se pensar. A esquerda também não se renova, né? Então, a política não se renova como um todo. Como um todo. Bolsonaro, acho que tanto não se renova que Bolsonaro, com 30 anos de Congresso, virou outside. Como que um cara que tem 30 anos de Congresso é outside de uma eleição? Exatamente. É a falta de nova liderança. É como o Ciro disse, né? O eleitor votou no Bolsonaro contra o PT em 2018 e agora vai votar no PT contra o Bolsonaro. Quer dizer, não é a favor. Não é um movimento. Eu estava conversando isso dia desses, não estava falando em veículos de comunicação, eu estava conversando entre amigos, estava pegando assim. Vamos parafrasear Getúlio ao que atribuem a ele. Eu não ouvi, então atribui. Que Campos é o espelho do Brasil. Não é um movimento parecido? Olha só, nós vimos de um grupo garotista dominante durante décadas, alternando ali com o Arnaldo, que é oriundo desse grupo também, e aí o grupo de Arnaldo que vence a outra eleição. Há uma ruptura com a eleição do Rafael, não deu certo, volta garotinho. Não parece que é um movimento cíclico do próprio eleitor? Eu acho que o Brasil é o espelho do Brasil. Eu acho que isso se repete em quase todos os municípios, quase todos os estados. Acho que é fruto dessa falta de perspectiva, dessa falta de renovação mesmo, né? Agora, tem uma questão que eu converso muito com os empresários e às vezes eu estou com alguns deles, né? E eu falo, cara, você deveria entrar para a política, você é um nome bom. Deus me livre, guarde aquilo. Que situação chegou a política brasileira? Né? Você vira um triturador de boas lideranças, de bons gestores. Nós temos grandes gestores, nós temos excelentes. Mas se você for analisar, que aí as pessoas pensam assim, mas você está falando do partido, do futebol. Não estou falando se é da direita ou da esquerda, eu nem sei o que eu sou, de direita ou esquerda. Eu sei que eu sou contra essas
idiotices malucas aí de ditadura, essas cara que fala em AI-5, isso é um absurdo. Não, ditadura nenhuma é boa, nem de direita nem de esquerda. Nenhuma. Evidentemente tem das duas, né? Mas o que eu falo assim, o sistema, lembra Tiririca? Entrou para a política muito bem. E continua, né? Eu não acho que ele saiu. Não, senhor, ele anunciou que ia sair, não saiu, é candidato à reeleição de novo e teve o número dele tomado emprestado pelo filho do presidente. Mas ele falou que depois daquela ia sair. Não saiu. Não saiu, não. Tá aqui daí. Não saiu e é candidato à reeleição. Tenta a reeleição. E aí eu te pergunto, mas ele mesmo chegou a falar... Mas tá certo, ele pior que tá, não fica, né? Pior que tá, não fica. Mas aí ele mesmo lá fala, vou deixar porque isso aqui, o sistema é corrupto, a gente não consegue fazer nada. E aí os empresários, o que a gente tem ideia, o Ricardo, é que na minha concepção, por exemplo, o cara para ser candidato a presidente da República, no mínimo ele tinha que ter um curso de uma faculdade de administração. No mínimo. Você pega um professor desse aí do IFE, da UENF, você pega o currículo dos caras, tem ali, se for anunciar o currículo às vezes de um entrevistado aqui, eu perco metade do programa. Ele é formado em educação, doutor e não sei o quê. Você vê, o que é que tem nesse sistema que destrói a liderança? A prefeitura de Campos mesmo. Olha o que fez com o Rafael. Mas foi o Rafael que errou, Cara, olha o que está fazendo com o Vladimir. Se ele bobear, ele perde a liderança que ele já conquistou até aqui. Com certeza. Aí depende da habilidade do gestor para fazer a administração e fazer a gestão política, né? Que a política é a arte de negociar dentro dos limites éticos, dos limites legais, né? Você tem que ter essa habilidade, né? Isso é da democracia. Você não... É muito fácil ser ditador, como dizia o Figueiredo. Eu tenho o AI-5, eu posso tudo. Não, ele não tinha mais o AI-5, né? Ele já assumiu sem o AI-5. O Geisel, eu tenho o AI-5, eu posso tudo. Então, na democracia é muito mais difícil. Então, por isso que precisa mais da habilidade do gestor político, do prefeito, do governador ou do presidente. Agora, nós temos um presidente que não tem habilidade nem para falar. Você pega aquela reunião histórica do 22 de abril de 2020, que só foi divulgada depois por causa do processo do Moro, né? Que ele acusou do presidente de estar instrumentando a Polícia Federal para defender a família dele. Aquela reunião foi o linguajar do presidente e dos ministros. A gente que frequenta botequim se assusta. Aquele tipo de linguajar, nem do botequim que a gente frequenta, a gente ouve. Uma reunião de ministros, do presidente, um monte de ministras, várias ministras, mulheres também ali na reunião, e o linguajar do presidente e dos ministros. Você pega aquela reunião toda, o vocabulário usado pelo ministro da Economia não ficou devendo nada o que o próprio presidente falou. Então, você tem que ter como diz ainda o José Sarney, a liturgia do cargo. Ontem, por exemplo, o presidente tentou bater fisicamente num rapaz que realmente o rapaz errou de ter xingado o presidente. Não tem que pode respeitar o presidente. Ele foi eleito com 56 Aliás, ele faz aquilo com todo mundo, tá? Aquele menino. Ele faz com Lula também, tá? Não é só com o Bolsonaro. Mas ele você errou. Você tem como você tirar Não, você tem que ser olímpico ali. Saiu, acabou. Você me ofendeu, eu saí. O homem público tem que estar preparado para isso. Não vai sair no braço como um moleque de rua. Está errado. Eu, como também, não admito que o presidente da República seja vaiado no estádio com aquelas músicas mandando, né, para aquele lugar. Eu fiquei chocadíssimo quando, em 2014, quando a presidenta Dilma foi inaugurar um estádio da Copa, coisa assim. Foi a abertura da Copa. Abertura da Copa, e aquele coro, aquilo me chocou profundamente, e eu levo aquilo para qualquer presidente. O presidente foi eleito, tem que ser respeitado, embora ele não respeite Embora ele não mereça. Mas eu tenho que respeitar. Mas tem que respeitar.
O merecimento eu acho forte, Nogueira. Eu acho que o cargo merece. Exatamente, independentemente de não quem é a pessoa, é o né? cargo. É o cargo. Não Ele, é. o cargo. É a liturgia do cargo, como o Ricardo... Como nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos não se fala o presidente, é a presidência. É maior do que o presidente. Né? O presidente dos Estados Unidos vai, por exemplo, o Trump aquele dia lá do Capitólio, ele queria ir pegar o carro para dirigir. A segurança segurou ele, você não vai. O senhor não vai. Porque a presidência da República que estava representada ali. Não era o presidente, a pessoa física que ia dirigir o carro para ir para o Capitólio. Ele queria ir para o Capitólio. Quer dizer, quando você. Aí você puxa um pouquinho para cá, quando você está nessa ambiência da democracia em risco, da ameaça de não aceitar o resultado, está muito ligado a esse movimento de direita nos Estados Unidos. Como é que você ia imaginar que em 200 e tantos anos, desde 1776, os Estados Unidos têm eleição religiosamente de 4 em 4 anos? Há 2 anos, o atual presidente não queria sair. Não queria empossar o outro presidente, não queria que fosse reconhecido o outro presidente. Então, a democracia não está em risco só aqui, não. Temos que estar atentos a isso. Não sei se a democracia está em risco ou a representatividade política. Né? Uhum. Isso é diferente de democracia. O sistema representativo talvez precise ser revisto? Sim. Agora tem que ter maturidade para isso. Agora, como é que você vai fazer uma reforma política que vai desagradar quem faz a reforma política, que são os políticos? É muito difícil. Né? E você não pode nem fazer uma constituinte hoje com essa tendência de Congresso que está aí. Vão botar pena de morte, acabar com o Supremo, acabar com tudo. Ricardo, tem uma pergunta aqui do Arnaldo Garcia no grupo de WhatsApp. Ricardo, ele coloca o seguinte, primeiro ele manda um abraço, prazer em lhe cumprimentar. Qual foi ou é o maior erro da chamada terceira via? Você mesmo colocava aí, talvez é a nulidade, né? São figuras que não conseguiram ainda emplacar. Mas aí a pergunta dele, qual foi ou é? E se você acredita que o início na próxima semana, Nogueira, da propaganda? 26. Propaganda de rádio e TV pode mudar alguma coisa a favor, sobretudo, desses candidatos fora polarização? Primeiro, mandar um abraço ao meu querido amigo Arnaldo Garcia, que há muito tempo que eu não vejo pessoalmente. Gosto muito dele. Tempo que a gente toma uma cerveja junto, Arnaldo. Olha, terceira via, para mim, eu acho que sempre foi uma abstração. Foi um nome que inventaram, né? Terceira via, porque acho que em algum país da Europa aconteceu isso, vem um terceiro candidato e rompe a polarização, não sei quando atrás, criou-se esse nome terceira via. Aqui acho que nunca houve essa possibilidade, até mesmo por falta do que nós vimos falando antes, a falta da renovação política. Né? A última renovação que aconteceu foi o atual presidente, que é a renovação. Quantos candidatos se apresentaram como opção para a terceira via desde o início do processo eleitoral? Acho que uns 8 ou 9. Todos foram triturados, até mesmo pela sua falta de densidade, ou eleitoral ou política. O principal deles, acho que o exemplo mais gritante, mais que solta aos olhos, foi do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Fernando Moro, que errou desde o primeiro dia, desde a primeira hora, foi uma sucessão de erros, foi um ministro parcial, foi um juiz parcial, foi um ministro fraco e foi um candidato que primeiro se candidatou, mora em Curitiba e deu o endereço, o domicílio eleitoral em São Paulo, né? Sofreu uma derrota fragorosa, que foi negado o registro dele em São Paulo, teve que se contentar em sair candidato pelo Paraná contra o principal apoiador dele, que é o senador Álvaro Dias, que concorre à reeleição, que agora tirou ali. Então, e depois vieram várias tentativas de terceira via. O Ciro nunca foi, acho que o Ciro Gomes nunca foi uma opção de terceira via pela dificuldade até que ele tem de aglutinar outras pessoas, por causa da personalidade dele muito forte, muito marcante, porque para você simbolizar
sintetizar numa proposta coletiva de ideias convergentes, você precisa estar aberto para isso. O candidato, os números mostram aqui, o candidato que conseguiu fazer isso com mais capacidade foi o ex-presidente Lula, que é o que tem mais partido, né? Tem 2 federações e mais o PCB, o PCB, o PSOL, Rede, vários outros partidos que estão com ele. Tanto que, agora, respondendo à pergunta do Arnaldo sobre o horário eleitoral, começa dia 26, né? O Lula é o que tem mais tempo, né? Tem 3h39, 3 minutos e 39 do horário eleitoral. O Bolsonaro tem 2h38. Um minuto a mais. Saiu ontem. A Simone Tebet tem 2h20. Porque ela tem o PMDB, tem o Podemos, tem o Cidadania, dá muito tempo para ela. E uma pessoa que a gente não conhece, que eu já vi umas 2 vezes, a Soraya Tronic, que acho que é senadora do Mato Grosso, se não me engano, tem 2h10. Porque ela é do União Brasil. União Brasil é o partido que tem mais deputados no Congresso. É o partido do Moro e o partido do ex-governador Garotinho também. É o partido que é cobiçado justamente por essa questão de tempo eleitoral. Agora, a questão de composição. Tem até aqui uma pergunta do Renato Carvalho, perguntando se Ciro e Tebet tivessem formado uma chapa, se seria mais forte. Essa dificuldade de composição no Brasil, que é uma dificuldade que Lula superou, quando ele compõe com o Alckmin, que foram ferrenhos adversários, à época que a polarização no país era PT-PSDB. Falta essa maturidade política também de composição, falar assim, eu sei que não dá para mim, vamos ver qual fica a melhor forma de tentar furar essa polarização? Porque o Alckmin e Lula concretizaram um sonho de quase 30 anos. A gente sempre soube que o PT e PSDB eram frutos da mesma árvore, né? Tanto que tem um livro muito bom do Paulo Marcum, O Sapo e o Príncipe, que é a história do Fernando Henrique e de Lula. O Sapo e o Príncipe. E na capa é Lula e Fernando Henrique, Lula panfletando para Fernando Henrique a campanha de senador em 78. Né? Então sempre foram da mesma, depois se separaram, quando o Lula fundou o PT, cada um foi para o seu canto, e sempre se respeitaram muito. Tanto que um dos momentos mais bonitos da democracia que eu me lembro foi a transmissão de posse de Lula para Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique disse que era uma honra o professor passar a faixa para um operário, e Lula respondeu para ele: o senhor deixa aqui um amigo. Foi um dos momentos mais bonitos da democracia. Agora, temos alguns comentários aqui. Você lembrou aí, por exemplo, do Fernando Henrique. O João Mir, na época que a gente falava sobre Bolsa Família, você falou que Bolsa Família foi criado pelo Lula. Ele falou, será que não foi Fernando Henrique com... Aí não era Bolsa Família, né? Era Vale Gás, se não me engano, em que a mentora teria sido a Ruth Cardoso. É uma sucessão, né? São programas de governo. É João Delfino? Isso. Um abraço, meu amigo de muito tempo. Essas coisas não tem pai, né? Tinha um monte de vale. Era Vale Gás, Vale não sei o quê, Vale Leite, não sei o quê. Juntou no Bolsa Família, era uma ideia do renda mínima do Suplicy, que é uma obsessão dele, uma santa obsessão, que se tem uma renda mínima. O Bolsa Escola também, do Cristóvão. Né? Isso. Então é mais ou menos um conjunto de ações. E ainda não é unificado. Por exemplo, cada unidade da federação tem os seus benefícios sociais. Então você tem agora o Auxílio Brasil, o Estado tem um dele, que eu me esqueci o nome agora. O Estado tem um também. Durante a pandemia tinha um. Rio. Tem. E o município tem outro, não sei se ainda tem. Então, agora é o cartão Goitacá. Aí cria o tal do cadastro único, que não é único. O cadastro único, você entende o quê? O cidadão vai ser analisado como um todo e aquele recurso da União, do Estado e do município vai para aquele cidadão. Agora, renda mínima tem que ser emancipatória. E não uma forma de ter aquela pessoa sob a rédea do político que é o responsável, o administrador do município, do Estado ou da União. Não é aquela pessoa que está dando. É um dinheiro do orçamento geral, que sai do imposto de todo mundo, que é para ajudar um cidadão, irmão como nós, nossos irmãos que são mais pobres, para que ele se emancipe.
Então não adianta você ficar. Aí você fala assim, contra não. Aí você pergunta, o PT também votou lá no Auxílio Brasil. Claro, quem é que ia votar contra? Acho que teve um voto contra. Só o Novo votou contra. Só o Novo que votou No contra. Senado, só o Serra. Exatamente. O Serra votou contra por questão de convencimento dele. Né? Para marcar a posição dele. Agora, quem que vai ser contra? Você dá dinheiro para a pessoa que está morrendo de fome. Sai mais barato. Eu falava com o Arnaldo isso aqui essa semana. Sai mais barato. Porque, na verdade, o PT também votou contra o Plano Real. Custou caro para ele. Votou contra o Plano Real. Lembra? Não quis assinar com a Constituinte, a Constituição Sim, nova. sim. Hoje consta o nome de todos eles nos livros com a Constituição. Mas o PT não quis assinar a Constituição. Isso custou caro para ele. Custou. Então ele não quis pagar para ver agora, mas vai pagar para ver o resultado do Auxílio Brasil. Ou você não acha que não? O negócio é tempo, né? Eu acho que a grande questão dessa eleição agora é o time mesmo. E vai dar tempo? Quem vai capitalizar isso? Se vai dar tempo para isso, eu acho muito complicado. Essa campanha de tiro curto acaba dificultando. São 40 um e pouco. poucos dias só. Sim, sim. Graças a Deus para nós que trabalhamos aqui, porque você me perdoe aí em casa, desculpem, a gente está aqui para formar opinião, para levar até você os fatos, as notícias, mas o tal da Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. E agora você tem em grade e tem em blocos. Essa em blocos, a engrade é aquela que é de 7 horas da manhã e depois meio-dia, aqui no rádio. E a em bloco, são 3 blocos, de 6 da manhã até às 11, de 11 às 18, 18 às 24. E aí, são 70 minutos dividido em spots de 30 segundos, mas se o camarada quiser, pode botar de 1. Aí vira um pandemônio. Aí eu só sei que eu ouço assim do telefone, Nogueirão, deu um nó na minha cabeça aqui, o PI, porque os partidos precisam mandar os PIs com antecedência, é uma loucura. Então, e para você ter ideia, só me perdoe aqui a minha reclamação não, só uma explicação do que de fato é. Para cada intervalo comercial, por exemplo, nós temos um intervalo comercial agora, 9 horas. Esse de 9 horas, qual é o sorteado para tocar primeiro? E o de 9h20, qual é o sorteado para tocar primeiro, segundo, terceiro e quarto? Amigo, é negócio para você dormir aqui na rádio. É para esquecer. E os partidos fiscalizam, né? Sim. Mas numa eleição municipal é bem pior. Não fala não. Eu ia ficar quieto porque é segredo, porque essa sim, é igual a eleição a senador que a gente vai emendar, né, Arnaldo? Já emendou? Vamos lá, que entra agora na eleição estadual. Eleição estadual e o senador. Eu comentava isso aqui. O Romário leva uma grande vantagem. Se me permite, eu vou começar logo com o senador. Por quê? Porque ele é um artista, ele é uma estrela. Ele jogou na seleção brasileira, no Flamengo, Vasco, Fluminense. Nos 3 dos 4 maiores do Rio. Né? Então você fala... Sim, mas como senador durante 8 anos foi quase uma nulidade também, né? Mas sim, mas aí o que você fala, é isso que eu estou falando, por ser uma eleição fria que eu digo é que não tem muito contato diário. Aqui não é um vereador, ele faz o mesmo papel do vereador, mas cadê que ele é o vereador? Ele não é um vereador, ele não está aqui no bairro, ele está, né, em outro planeta praticamente durante os 8 anos. E eleição para o Senado é uma eleição muito difícil, sendo uma vaga só. Se fizer uma pesquisa hoje, desculpa, Ricardo, e aí você comenta sobre essa vantagem que eu coloquei para o Romário em relação aos outros, e a pesquisa diz, como a Luísa traz aqui, está até no portal Folha 1 hoje, o Romário vai dando de goleada. Sim. E eu credencio isso à fama dele, não o que você falou, não há a atuação política dele no Senado. Conforme você falou, nula. Alguns trabalhos pequenos, mas precisa melhorar. Mas vamos lá, se você perguntar hoje em quem você votou para senador na última eleição, eu tenho certeza absoluta que ninguém, mas ninguém sabe. Você sabe em quem você votou? Eu votei em Romário. A última foram 2. Eu votei em Romário, Romário não sei o segundo, não me lembro. Eu não me mas votei em lembro Romário. mais.
Desculpa, eu não me lembro. Você se lembra? Não, a última Romário não foi candidato. Não, mas há 2018. 8 anos De atrás. 2016 eu também votei em Romário. Isso. 2016 eu votei em Romário. 2016 não, 2014. 2014. 2014 Cara, também não me votei, lembro. eu votei em Romário. E mais 2016, não, 2016 foi um só. Não, e. Você renova um terço. Na última foi renovação de 2 terços, em que foram eleitos o Harold, que faleceu vítima da Isso. Covid, e o Flávio. Eu votei. Não votei em nenhum dos dois, com certeza. Eu também tenho essa certeza de não ter votado em nenhum dos dois. Embora o Flávio eu acho um bom parlamentar, apesar de todas as. Tem mais respeito à liturgia do cargo do que o pai, apesar de todas as investigações. Nesse ponto. Eu acho que se expõe menos, ele Justamente. faz mais de bastidores. Até como entrevistado, já tive a possibilidade de entrevistar tanto o pai quanto o filho, até como entrevistado, se porta de uma maneira melhor, mais respeitosa. Bolsonaro. Enfim. Agora, eu não votei nos dois, agora não lembro nem quais foram os candidatos. Foi 2018. Eu acho que eu votei em Chico Alencar. Chico, se Chico for candidato, eu votei, com certeza. Foi Chico Alencar e o outro eu não vou me recordar, não. É isso que eu quero colocar. É essa dificuldade, não por lembrar em quem votou, mas que é um recorte do que é a eleição para Senado. Sim. É difícil. Sim. Por isso que a fama ajuda ele. Eu acho que é uma virtude dele aí. É uma outra, se me permitir, é uma outra deficiência, mesmo da nossa representatividade de eleger muita celebridade, né? E com conteúdo vazio de conteúdo, né? Quanta gente... Eu acho que a sociedade tem que ser representada pelos seus segmentos. Lógico que tem que ter lá os militares, os médicos, os advogados, os moradores... Tal. Mas a celebridade não representa ninguém, representa a fama que elas têm e, salvo raras exceções, não contribui com nada. Não contribui com nada. Aí você pegando a pesquisa do senador do estado do Rio de Janeiro, o Romário tem quase o dobro do segundo candidato, do segundo colocado, que é o Molon. E o triplo mais do que o triplo do Siciliano. Siciliano não emplacou ainda não. Há essa briga ali na esquerda de se a Quem chapa de Lula belisca... Freixo apoia Siciliano ou Molon. Sim, quem aparece beliscando o Molon é o Cabo Daciolo, candidato pelo PDT. Olha só. Agora, tem um candidato ao Senado que pode alterar, inclusive, o quadro local aqui, de candidaturas locais. Eu tenho a impressão apenas, conversei com uma amiga comum, minha e dela, disse que ela não vai mudar, mas eu acho que Clarissa vai desistir do Senado e vai se candidatar a deputada estadual. Ou federal. Estadual. Se houver impossibilidade do pai ser candidato. Não, mas ela não... Não, segundo essa fonte, que é minha amiga e amiga dela, a pessoa, né? Não disse o gênero, que ela não tem interesse em continuar em Brasília. Disputa o Senado por quê então? Porque sabe que não vai ganhar, não tem chance de ganhar para o Senado. Mas eu gostei. Chance. Desculpa, mas posso falar os números aqui? Sim, por favor. Porque aí quem está acompanhando a gente tem uma noção. Rapidamente, para a gente falar de governador, que nós não falamos. Romário, 30%. Cabo Daciolo e Alessandro Molon, 10%. Você está lendo a Genial Quaest. Genial Quaest estimulada. Tem diferença aí? Porque saiu o Datafolha também. O Daciolo tem o mesmo 10% do Molon? Do Molon aqui na Genial Quaest. Na Datafolha. Não tinha visto. Então, vamos lá, Nogueira. Você vai lendo Genial Quaest e eu vejo a Datafolha aqui. Vai lá, Romário. 30%. 31% Datafolha. Na Genial Quaest, Cabo Daciolo e Alessandro Molon, 10%. Na Datafolha, Molon 12%, Daciolo 11%. Na Genial Quaest, Clarissa, 8%. Aí na Datafolha dá uma boa diferença. Clarissa só tem 4%. Isso. É porque eu achei aqui, dessa Genial Quaest, eu achei 8% muito bom. Muito bom. Porque para quem entrou agora na corrida... Sim, me surpreendi.
a mim surpreendeu também, não fazendo valor de juízo de valor da Clarissa, ela tem a competência dela. Sim. Aliás, conversamos com ela aqui presencialmente. Não, a deputada atuante. Atuante, sem dúvida alguma. tem, aliás, tem uma dinâmica, né, para conversar, para agir, enfim. Vamos lá, Daniel Silveira, eu acho que nem sei se ele pode ser candidato, porque eu acho que ele está impedido pela... Eu acho que a cassação dele, apesar da graça do presidente deu, né, não alcança a elegibilidade. Ele está inelegível. Está inelegível. 7%. Mesmo Tanto que o Ministério Público Eleitoral já pediu a inelegibilidade Sim. dele. Lá em sexto, André Ceciliano, 4%. 3% do Datafolha. E essa foi da Genial Quest. Os outros têm... Eu acho que 1%. vai haver uma mudança nesse quadro, uma mudança de retirada de candidatura, porque os caras ninguém quer ficar sem mandato ali, né? Quando vê que é impossível, para mim, eu vou buscar outra candidatura, deve ter alguém lá guardando a vaga para mudar. Eu vejo o Ceciliano, a gente teve a oportunidade de conversar com ele aqui, inclusive foi um dos poucos entrevistados que a gente recebeu no estúdio durante ainda o período mais grave da pandemia, mantendo distanciamento e máscara, enfim, um dos poucos. Acho que foi ele, Bacelar, porque deu problema na internet, né? Foi. E aí tivemos que vir correndo para cá todo mundo, e depois Ceciliano. Eu vejo Ceciliano no seguinte, não tem entre esses candidatos todos ao Senado aqui, nenhum que tenha entrado nos municípios com os prefeitos igual a Ceciliano. Mas uma coisa é você ter entrado, outra coisa da é LED, você ter, né? Justamente, outra coisa é você ter voto, você ser conhecido pelo povão. Se a esquerda tivesse um consenso e apostasse somente em Ceciliano ou somente em Molon e pegasse e começasse a fazer propaganda disso, talvez tivesse chance. Se não, vai ser aquele efeito tiririca mesmo. Até o Renato Vasconcelos está aqui batendo bastantes comentários em relação ao cenário nacional. E, por último, agora ele comenta que é muito desigual. Uma celebridade como Tiririca, tendo uma votação estrondosa, arrasta vários nanicos na questão da disputa à Câmara dos Deputados. E no Senado, uma celebridade do porte de Romário, campeão do mundo, melhor do mundo à época, como Nogueira colocou, jogou no Flamengo, Fluminense e Vasco. Tem uma vantagem sobre os demais que é impossível reverter. É impossível reverter se não tiver uma estratégia muito forte dos adversários, né? Nunca votei em Romário, não, porque eu sempre tive problema com ele na hora de entrevista. Sempre. Teve uma vez que ele estreou no Flamengo, quando ele voltou do Barcelona, a estreia foi aqui em Campos contra o Americano, e eu acho que foi 3-1 para o Flamengo, com um gol de Sávio, que era lateral esquerdo e tudo. Ele entrou, pode procurar aí se tiver no YouTube, eu não sei, imagens. Ele entrou com 4 seguranças. O braço do segurança, na época eu estava gordinho, era mais grosso do que minha cintura. O cara botou a mão assim no meu peito, mas deu um quiprocó. E no Maracanã também foram inúmeras vezes, até pela seleção brasileira tentando. O cara tinha um mínimo de respeito, de educação, principalmente não só com a imprensa do interior, não, era no geral. O cara teve uma situação do bicho lá da Rádio Pernambuco, que eu vou te contar uma coisa, não dá tempo de contar aqui, mas assim, e rádio grande, né? Maior que potencial de transmissor, maior inclusive que a Rádio Globo. Então, coisa de gigante. Eu nunca tive simpatia nem jogando no Fluminense, mas é aquela história, eleitor é eleitor. E aí, meu amigo, o que tem, e nós aqui, eu acredito que vocês, né, sempre cobriram a eleição também, o que tem de eleitor que cata papelzinho no chão antes de chegar na urna. Não, mas não é muito, Nogueira, isso não decide, mas tem muito, né? Nogueira, a gente já está estourando o tempo do programa, e se deixar a gente vai até meio-dia aqui conversando. Mas rapidamente, Ricardo, intenção de voto para governador, cenário estimulado do Datafolha, empate técnico, 26 para Castro, 23 para Freixo e Rodrigo... No limite da margem de erro de 3 pontos percentuais. Rodrigo Neves com 5%, bem distante do primeiro bloco. Você está com a Genial Quest, governador aí, Nogueira? Estou. Passa para a gente, por favor. Manda lá. Governador, deixa eu só rapidamente voltar aqui. Pesquisa Genial Quest feita entre as últimas sexta 12 e segunda 15, né, divulgada dia 18, ontem.
45, 44 dias da eleição hoje. Ontem foram 42. Cláudio Castro tem... Ontem foram 45. Ontem foi 45, hoje 44 dias para as eleições no dia 2 de outubro. Vendo aqui, ó, ele está aqui... Deixa eu só pular aqui rapidamente aqui. Intenção de votos para governador no estado do Rio de Janeiro estimulada. Cláudio Castro, 25%. Marcelo Freixo, 19%. Rodrigo Neves, 6%. Ciro Garcia, 4%. Aí vem Paulo Ganimi, Juliette Pantoja, Eduardo Serra e Wilson Witzel com 2%. Outro dado também importante é que indecisos 13%, brancos e nulos 24%, o que dá 37%, quase que mais que os dois primeiros colocados. Como é que você avalia essa coisa? Mas aí qual é o ponto? O Datafolha dá empate técnico como a maioria das pesquisas até agora. A Genial Quaest já traz com uma certa vantagem, com Castro se descolando de Freixo. E todas elas apontam essa polarização que reflete um pouco do cenário nacional, já que Freixo é apoiado pelo Lula e Castro pelo Bolsonaro, do mesmo partido do Bolsonaro. Embora Castro esteja escondendo o Bolsonaro da campanha. Justamente, pelo menos é do mesmo partido, né? E aí, o que fica dessa análise para a gente contextualizar? Tem chance para a terceira via no Rio também ou é o mesmo cenário, já polarização consolidada? E o que deve acontecer? O teto de rejeição pode dificultar, por exemplo, Freixo em uma possível... O Freixo tem 26 de rejeição na Datafolha, né? Contra 21 do Castro. Mas em outros institutos essa rejeição do Freixo costuma ser até um pouco maior, né, Ricardo? É grande pelas posições dele. 43%. Já que você me permite aí... Datafolha 26. 26 no Genial Quaest... Essa que está aqui, inclusive, no blog Opiniões do Aloysio, tem 43%. É muito grande a rejeição do... E o Cláudio Castro, 29%. É porque o deputado federal Marcelo Freixo tem algumas posições muito avançadas em relação às relações sociais, né? Ele foi muito importante naquela CPI das milícias, que resultou na prisão de vários milicianos, foi o primeiro a enfrentar as milícias, mas colocaram nele a pecha de defensor de bandido, porque defende muito os direitos humanos. Ele tem, né? Agora, num cenário desse, você tem que sacrificar algumas candidaturas em nome do bom debate. E o Freixo, para mim, já cometeu um erro na campanha. A primeira coisa que ele cometeu na campanha foi recuar daquela apoio que ele dava ao debate sobre a descriminalização das drogas. Ele já diz que ele mudou de ideia, não é a favor. Por quê? Para agradar o eleitorado mais conservador. Não, mas tem que ser discutido isso. Você tem que discutir a descriminalização das drogas. Porque as nossas penitenciárias hoje têm 800 mil presos, a maioria absoluta de pretos e pobres por causa de drogas. Muitas vezes por causa de uso e não tráfico. Ou traficante pequeno. Então, se você não discutir essas coisas importantes, você tem que sacrificar uma campanha para discutir. A pessoa tem que discutir isso. Você tem que discutir aborto, você tem que discutir sistema penitenciário, porque não é você aumentar as penas e aumentar os presídios que você vai resolver o problema da violência. O problema da violência se resolve primeiro com a educação e com a economia, com o emprego. As pessoas não estão cometendo crimes por causa de... Porque o Brasil prende muito e prende mal. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Só perde para a Rússia e Estados Unidos. Por quê? Prende pouco e prende mal. Mas vamos discutir isso numa campanha? Ninguém quer discutir isso. Vai discutir quem é que deu o Bolsa Família e quem é que deu o Auxílio Brasil. Não vai discutir outras coisas. Infelizmente. Uma campanha deveria ser feita de discutir essas coisas, né? Infelizmente não se discute. E o Freixo deu essa contribuição para mim decepcionante quando ele recuou. Não, vamos discutir isso, por que não? Porque ele já tem essa rejeição de ter posições mais avançadas nesses temas que são delicados, mas precisam ser
ser discutidos. Eu vi essa semana esse recuo dele. Aí, no caso, você acredita que ele perde dos dois lados? Tanto de quem vinha acreditando no debate ele não dele, ganha o conservador, ele não ganha o conservador, e perde não ganha o que conservador tava com ele. e perde que estava. Ou perde, ou então uma pessoa, por exemplo, entre o Castro e o Freixo, o cara que é mais, tem uma mente mais, diria, menos conservadora, vai optar pelo Freixo, que é mais conservador, vai votar no Castro. E eu não sei se você falou da terceira via aqui, aqui eu acho que o quadro hoje, antes de começar a campanha, está claro que vai ter segundo turno no estado do Rio. Ao contrário Do nacional, que há a possibilidade ainda de resolver a fatura, liquidar a fatura no primeiro turno, no estado do Rio vai ter segundo turno. A não ser que aconteça um fenômeno que eu acho difícil de acontecer. Repetir 2018 é meio difícil. É meio difícil, né? Que já viu que não deu certo, né? Já que você falou que gosta aí, Arnaldo, de que o André Vasconcelos, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, gosta dos números, e eu também acho bem mais interessante. Os que estão escondidinhos. Aqueles que estão escondidos. Por exemplo, na espontânea, quem é seu candidato? Uma vez aqui na Rádio Continental, a gente saía fazendo pesquisa nas ruas, calçadão e tal. Você votou em quem para vereador? Votei em João Peixoto. Mas João Peixoto é deputado, minha filha. Não sei que eu vou ter vereador, não. Então, eleitor assim, disperso, né? Genial Quaest, nessa que a gente está divulgando aqui, tá lá no blog do Aloysio. Intenções de voto ou intenção de voto para governador espontânea. 78% indeciso. Isso. Ou seja, 10% Cláudio Castro, 6% Freixo, aí vem 3% branco e nulo, não pretende votar. É porque a eleição presidencial rouba a atenção do eleitor, captura a atenção do eleitor, tanto que na espontânea para presidente só tem 22 que não sabem. Uhum. Então, entendeu? 78 já sabe quem vai votar ou não vai votar. E o Rio também, pelo que você colocou no Nacional, Ricardo, não sei se você concorda, até sem figurão. Você não tem grandes nomes da política fluminense? Depois dessa avalanche de 5 ex-governadores presos. Então há um descrédito absoluto. Né? Nós comentávamos aqui. Absoluto. Você viu o debate da Band? Vi. A diferença daquele debate da década de 90, né? Brizola. Não tem. Foi um debate absolutamente morno. Acho que o melhor debate que teve daquele domingo foi o de São Paulo. Foi mais quente um pouco e teve mais propostas. Eu vi depois o reprise do de São Paulo. Eu vi ao vivo do Rio. Arnaldo, são 9h15. Se deixar, a gente vai embora. Se deixar, até meio-dia. E Ricardo, claro que o Ricardo vai ter outros convites, inclusive da Aloysio, para estar aqui durante esse período eleitoral. A gente pretende fazer uma mesa com mais opiniões, mas se deixar, realmente a gente vai embora e nessa questão. Mas só rapidamente, Ricardo, queria ouvir sua impressão em relação à corrida à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados no âmbito local. Nós temos muitos candidatos em Campos. São muitos candidatos, muitos nomes que se colocam. E na última eleição, nós saímos com uma boa representatividade. O Norte Fluminense, vamos pegar Norte e Noroeste, que não deixa de ser uma região só, né? Saiu com 7 dos 70, 10% da casa. Uma representatividade que há tempo a gente não tinha. Perdemos 2 para a Covid, o João e o Gil. O prefeito de Macaé deixou o mandato para assumir a prefeitura. Hoje, então, temos lá o Bacelar, que é candidato à reeleição, o Bruno, que é candidato à reeleição, o Jair, que é candidato à reeleição, e o Chico Machado, também candidato à reeleição. Então, temos 4 candidatos à reeleição e sem números de candidatos a deputado de primeiro mandato. Você acha que a região tem possibilidade de repetir esse feito, de sair com uma boa representatividade na Alerj, de eleger deputado federal, como elegemos na última, que foi o Vladimir, por exemplo? Ou a região vai acabar dispersando o voto por causa até mesmo desse número de candidatos muito maior do que da última eleição? Eu não sei ainda os candidatos a deputado federal, por exemplo, eu não sei quem são os candidatos novos, né? Que disputam a reeleição. Os novos eu não sei. Onde tem muito é estadual, né? Federal tem que reduzir um pouquinho. Mas para federal, acho que já estava na hora de fazer o voto distrital, né? Você eleger
cada região tem um número de deputados entre os 46. Acho que vai passar para 47 agora, né? Acho que aumentou um, se não me engano. Não estou sabendo, não. Tô sabendo. Ó, se quiser aqui, eu tenho uma lista aqui que está quase completa, creio que sim. Garotinho, Caio Viana, Alonsimar, Leon Gomes, Natália Soares, Marcão Gomes, Zé Maria Rangel. Aí depois que vem aqui, que tem uma influência e participação mais frequente em Campos, Felício Latessa, Cristino Auro, Chico D'Angelo. Esses são os nomes que estão postos aqui. É claro, é evidente, se tiver faltando algum aí, gente, me ajude, fique à vontade, pode... Não, vai depender desses vereadores. Que agora que abriu a campanha, você vai lá ver... Porque esses deputados, geralmente, eles têm os vereadores que são a capilaridade deles junto ao eleitor, né? Que é os cabos eleitorais dos candidatos a deputado federal e estadual são os vereadores locais, né? Aí a gente testa também a densidade eleitoral desse vereador até para a próxima eleição. Você vê uma eleição já de olho na outra, né? E esses vereadores que estão apoiando os deputados federais e estaduais, quem forem eleitos, vão retribuir na candidatura do candidato a vereador em 2024. Agora, por exemplo, grupos políticos como do próprio Bacelar, que você colocou a estadual, o grupo político do Caio, que foi o segundo colocado na última eleição a prefeito, esses grupos também fazem projeção, e os próprios candidatos apoiados pelo prefeito Vladimir já fazem uma projeção direta para 2024. Né? Já é um termômetro para 2024. Sim, essa eleição de deputados já projeta para a eleição de prefeito, seguramente. Eu quero te fazer um pedido antes de encerrar. Estou achando aqui os nomes dos senadores de 2018. Aspásia, do PSD. Aspásia Camargo. Haroldo de Oliveira, do PSD. César Maia foi candidato. Chico Alencar. Mas quem se falou, Arnaldo? Lindbergh. Ciro Garcia. Fernando Fagundes. Flávio Bolsonaro. Gabriel Burti. José Bonifácio. Lindbergh, eu acho que eu votei Lindbergh. Campo Frio? Bonifácio de Campo Frio. Prefeito de Campo Frio. Lindbergh. Eu estou na dúvida se eu votei Lindbergh ou Bonifácio. Lindbergh eu lembro que eu votei. Né? Marta Barçante. Matos Nascimento. Mas tem muito candidato também. Miro Teixeira. Tem candidato aí também que tiveram quantos votos? Não estou vendo. Se a gente pegar que disputou a eleição, vamos lá. Pastor Everaldo, Samanta Guedes. Eu estou lembrando do nome. Senador Eduardo Lopes. Walter Christ. Fechou. Esses foram os candidatos. Eu só lembrei, aquela história, a questão da lembrança. Eu lembrava do Chico, certamente eu votei no Chico. Provavelmente também, não sei. Mas nesse menino aí, o Lindinho aí. Talvez tenha votado Lindbergh também, talvez, mas não sei, não lembro. Rapaz, você sabe que a gente vai assim, avançando, não só no tempo, mas na conversa? Ô Ricardo, explica pra gente, e aí, por favor, o eleitor, o ouvinte que está acompanhando, o que representa o voto branco, o voto nulo e o que representa a minha abstenção? Eu optei, porque eu não gosto de nenhum do que está aí. Quero manifestar de uma forma que vai deixar clara a minha posição. Eu não vou votar, isso é comum a gente ouvir, as abstenções têm aumentado nos últimos anos, brancos e nulos. O que representa isso para... porque a pessoa fala assim, eu vou votar em branco, eu vou acabar... De repente ele está ajudando e ele não está sabendo. Porque quem vota em branco e vota nulo acaba elegendo o candidato da maioria, né? E o voto, a abstenção, que a nossa abstenção média é em torno de 20%, né? Histórica, é um direito do eleitor. Só a multa ser irrisória já te dá quase que estimula você a não ir a votar. Né? Agora, você falou na abstenção de 20%, me lembrei de um livro do José Saramago, ensaio sobre a cegueira, outro ensaio sobre... me fugiu agora.
é que é justamente isso. Há uma eleição numa capital portuguesa, que não diz qual é, mas é Lisboa, em que o número de abstenção é maior do que o número de votos. Aí o governo resolve... Sai sobre a lucidez. E sai sobre a lucidez. Desculpa, Arnaldo, eu também... É um livro fantástico. Eu acabei de ler... um livro fantástico sobre a crise da democracia, né? No São Google. É sobre a crise da democracia, que o povo estava tão descrente que a maioria absoluta não foi votar. Teve mais abstenção do que eleitores presentes. Na última eleição do Rio, o não voto, somado a abstenção com brancos e nulos, teve mais voto que o vencedor. Isso é uma fotografia nítida da crise da representatividade popular. E temos que conversar sobre isso, seriamente sobre isso. Não, é interessante sim, eu acho que a gente pode falar, e às vezes a pessoa sempre pergunta, Cláudio, e se eu votar em branco? Eu falei, você vai estar ajudando a eleger quem tiver mais voto, ou anular o voto, porque você passa a ser parte do coeficiente eleitoral, não do coeficiente partidário. Coeficiente partidário. Você está colaborando com aquilo que você não concorda. Exatamente. Você está colaborando com quem está lá. Isso. Não, mas eu também não vou ficar divulgando, incentivando o cara. Não votar contra, não quer votar, vou votar contra. Mas assim, vá votar, exercer esse direito que a gente tem, que é uma conquista nossa, é fantástico. Arnaldo, algo mais? Conversa a gente tem muito, mas eu vou terminando por aqui agradecendo ao Ricardo. E Nogueira, só uma coisa, você fez... bota aí na sua lista aí de candidatos. Federal ou estadual? Nenhum é outro. Meu amigo Zé Vilto, lá de São João da Barra, está acompanhando a gente, me mandou aqui agora. Tem candidato a senador também, campista. Ah, é? Dr. Paulo Marcelo, pelo PMB. Dr. Paulo Marcelo, candidato ao Senado. Perfeito. Natural de Campos, tem também campista da disputa ao Senado aí. Só para aumentar um pouquinho sua lista, eu já vou terminando por aqui a semana, agradecendo ao Ricardo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, ressaltando mais uma vez que vamos convidá-lo para outra mesa aqui durante esse período, quando esses números vão mudar de alguma forma, vão subir ou vão descer, mas vão mudar um pouquinho até dia 2 de outubro e espero ter outra oportunidade de recebê-lo aqui. No mais, desejar um bom final de semana a vocês aqui no estúdio e a todos que nos acompanham, Nogueira, e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero... Obrigado, Arnaldo. Até a próxima semana, né? Sem ser essa agora, que é seguinte na outra. Ricardo, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui, é sempre bom. A gente pode aprender muito com você. E melhor ainda porque a gente consegue passar para os nossos ouvintes. Teve até aqui e olha que ela está sempre criticando a gente, ou está sempre cobrando aqui a Noêmia Magalhães. Eu não sei se ela colocou aqui... não, mas colocou certo. Você viu aí, Arnaldo? Não vi. Ela disse que agradecendo, que é bom que esclarece. Que, na verdade, aqui ninguém faz juízo de valor de candidato ou pede para isso ou para aquilo, até porque é proibido. Você tem aqui uma autógrafa, você não vai fazer isso de forma nenhuma, de jeito e maneira. Mas, sobretudo, a obrigação nossa é levar as informações do que está no quadro hoje. Amanhã pode não ter ninguém mais candidato aí para acontecer Deus sabe do amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um minuto. Então, o que tem hoje, que se apresenta para hoje, é isso. E está comentado sobre o que está aí. Agora, o que vem pela manhã e pode mudar, nós não fizemos nenhuma previsão de mãe de Ná. É só uma... E nem daquela mãe também de santo lá que estava pegando os quadros lá de pintura lá daquela... Rapaz... Aquela é esperta. Rapaz, eu que agradeço com vocês. todo respeito ao candomblé, a macumba, como queira chamar, e a todas as religiões. Que, aliás, outro tema que nós não falamos. Também que está sendo usado muito na campanha. A liderança do Bolsonaro no campo, o campo que ele lidera com maior folga é dentro dos eleitores evangélicos. Isso aí é muito claro, enquanto o Lula lidera entre os católicos. Apesar de tudo, né? Porque há um entendimento de que cristão não vota da esquerda, que é uma coisa que pode se discutir. Aí daria outro programa. Não, é um processo de deseducação que essas pessoas fazem, que vai ocasionar um retrocesso civilizatório que nós não conseguimos medir ainda, mas vai ser ruim, infelizmente. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez o convite, espero ter contribuído de alguma forma com as minhas pouquíssimos recursos,
de argumentação, mas eu agradeço mais uma vez o convite e acredito mais uma vez que o jornalismo é serviço de utilidade pública. Muito obrigado. Nogueira. Se você tem pouco recurso de coisa, você imagina, eu estou desempregado. Eu queria aproveitar, Ricardo, aqui pra gente falar de cobertura à época da cédula de papel, né? Acabou que a gente entrou tanto em número e Era tão emocionante que dá até saudade, mas não dá saudade, não. Leva 5, 6 dias assim, ali. Era um absurdo. Hoje em dia, você no mesmo dia, 5 horas da tarde, você já sabe, 7 horas da noite, você já sabe o resultado das eleições. É uma coisa absolutamente fantástica. O sistema bancário já é assim, o sistema de saúde já é assim, tudo. Faltava a eleição e, felizmente, o Brasil foi quase que pioneiro na informatização das eleições e é um orgulho para o Brasil ter um sistema seguro, auditável, que garante a segurança da opção do eleitor. Viva a urna eletrônica, viva o sistema eleitoral brasileiro e temos que continuar assim. Certo, é assunto para estilo Netflix, série lá do Netflix, desse Amazon Prime, essas coisas. Mais uma vez, Ricardo, bom dia para você. Arnaldo, amanhã tem Folha da Manhã nas bancas. Vai lá, meu amigo, preparar esse jornal aí com todas as informações. Vai ter também os recortes aí do Ricardo, com certeza, né? E na segunda-feira estaremos de volta com o nosso Folha no Ar. A você que nos acompanhou até aqui, o pessoal que está comentando aí, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado aí sempre por escolher a Folha FM. É um prazer, uma honra a gente andar nas ruas e falar, tô te ouvindo todo dia, porque agora acabou a pandemia, essa coisa de restrição, né? Então muita gente ouvindo o rádio, e o que é muito legal. Eu só saio de casa ouvindo a Folha FM, então nosso carinho é eterno, nossa gratidão é eterna. Muito obrigado a você e a gente volta na segunda. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar.